Hoje será sobre engano. O diabo é enganador. Já para início de conversa, eu gostaria que você guardasse uma pequena frase. A bondade não é garantia contra o engano. A boa intenção não é garantia contra o engano. Guarde isso e nós vamos agora ler vários textos. Você poderá acompanhar comigo aqui na tela para que você entenda que boas intenções não é garantia de não engano. No nosso estudo da semana passada, nós vimos que Eva tinha um intuito bom. Que intuito era esse? Como é que Satanás faz para que Eva caia na sua cilada? Satanás não chega dizendo, olha, eu sou o diabo e quando você desobedecer a Deus, você se tornará igual a mim. Ele chega dizendo que Eva poderia se tornar igual a Deus. Aquela fruta que Eva se alimenta dela, Eva olha para a fruta e a fruta é boa para dar entendimento. É isso que o inimigo coloca na mente de Eva. Observe que o intuito de Eva não é um intuito mau. Ela não queria se voltar necessariamente contra Deus. Mas o diabo, sim, ele então engana Eva. A palavra de Deus nos garante isso. Vamos ver isso agora em vários locais no Velho Testamento. A começar de 1 Crônicas, capítulo 21, verso 1. Satanás levantou-se contra Israel e levou Davi a fazer um recenseamento do povo. Satanás levantou-se contra Israel e enganou Davi para que ele fizesse um recenseamento do povo. Fez com que Davi desobedecesse a Deus. Nós sabemos que Davi, apesar de seus muitos defeitos, é tido como um homem segundo o coração de Deus. Davi não tinha o interesse de necessariamente agir contra o próprio Deus, mas Satanás o engana e o leva a fazer o recenseamento. Próximo texto, Jó, capítulo 1, verso 16. Enquanto ele ainda estava falando, chegou outro mensageiro e disse: Fogo de Deus caiu do céu e queimou totalmente as ovelhas e os empregados, e eu fui o único que escapou para lhe contar. Esse fogo que caiu foi um fogo de Deus? Não, não foi um fogo de Deus. Sabemos, conhecemos a história de Jó, sabemos que o diabo é quem toca na vida de Jó. Mas esse engano é levado tão adiante que a mulher de Jó chega a dizer a ele: amaldiçoa o teu Deus e morre. Como se todo aquele adoecimento, todas aquelas intempéries viessem diretamente de Deus. Vamos ler aqui Amós, capítulo 5, versos 25 e 26. Aqui, pessoal, está falando sobre os 40 anos que o povo de Deus passou no deserto, sendo guiado por Moisés. Deus perguntando: foi a mim que vocês trouxeram sacrifícios e oferta durante os 40 anos no deserto, ó nação de Israel? Deus pergunta. E ele mesmo responde com um sonoro: não. Vocês carregaram o seu rei Sicute e Quium, imagem dos deuses astrais, que vocês fizeram para si mesmos. Que vocês fizeram para si mesmos. O nível de engano, nós podemos perceber nesse texto, é muito sério, é muito elevado. Eles passaram 40 anos achando que estavam seguindo a Deus, achando que estavam servindo a Deus, mas na verdade estavam servindo aos deuses que eles criaram para eles mesmos. Será que o intuito deles era assim: quero afrontar verdadeiramente esse Deus que nos tirou do Egito? Eu quero acabar com a minha vida, eu quero fazer com que esse Deus se torne irado contra mim. Esse era o intuito do povo hebreu, desse povo caminhante, desse povo de Deus? É claro que não, mas eles foram enganados.
e então escolheram a desobediência, ainda que eles tinham a palavra de Deus, mostrando, dizendo como eles deveriam andar no detalhe. Eles são enganados pela proposta do inimigo e decidem desobedecer. Em Daniel capítulo 10, nós temos ali a manifestação da hierarquia demoníaca, que busca sempre fazer com que nós andemos de maneira cega, de maneira ignorante, que andemos no engano. Vamos ler capítulo 10, verso 12. E ele prosseguiu: Não tenha medo, Daniel. Desde o primeiro dia em que você decidiu buscar o quê, pessoal? Está em negrito aí. Entendimento. Buscar entendimento e humilhar-se diante do seu Deus, suas palavras foram ouvidas e eu vim em resposta a elas. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu 21 dias. Então Miguel, um dos príncipes supremos, veio em minha ajuda, pois eu fui impedido de prosseguir ali com os reis da Pérsia. Eu queria deixar muito claro aí que nós vemos essa luta, essa batalha espiritual nos céus dos anjos contra essas potestades do ar, porque Daniel estava buscando entendimento. Ele não estava buscando voltar para casa, ele não estava buscando outra coisa, ele estava buscando entendimento para o seu povo, ou seja, que as escamas dos olhos dele caíssem e assim ele pudesse também direcionar ao seu povo quanto ao futuro, como deveria as coisas sucederem. Entendimento. Saiba, o diabo é enganador e ele irá lutar com todas as suas forças, ele luta com todas as suas forças para nos enganar. E infelizmente, a maioria tem sido enganada pelo diabo. No Novo Testamento, em Mateus, ali a partir do capítulo 4, nós temos um momento alto em que o diabo tenta enganar o nosso Senhor. Assim como ele fez com Eva. Com Eva, ele apareceu se utilizando de uma serpente. Aqui, a partir do capítulo 4, nós vemos o diabo se apresentando diante de Jesus e fazendo-lhe várias propostas, utilizando sempre a palavra de Deus e estabelecendo regras e metas onde Jesus seria beneficiado sempre. Beneficiado sempre. Sempre que nós observarmos na palavra de Deus e nas nossas vidas uma proposta do inimigo para desobedecermos, sempre ele virá com palavras onde você melhorará a sua condição financeira, a sua condição espiritual, a sua condição ascensão social de modo geral. Sempre ele virá e te dará palavras onde você irá ascender. Basta que você desobedeça. Desobedeça e você irá ascender. Ele faz essas propostas para o nosso Senhor. Nós não vamos ler esses textos porque eu creio que seja bastante conhecido dos irmãos. Se não é, leia Mateus a partir do capítulo 4. Em Mateus, capítulo 16, nós vamos ver o inimigo se aproximando de Jesus mais uma vez, buscando enganá-lo. Mas para isso, antes de tentar enganar o nosso Senhor, ele engana a Pedro. Versos 22 e 23. Aqui nós veremos que o Senhor Jesus está falando sobre ir a Jerusalém, sobre o lugar onde ele seria eliminado. Então Pedro profere essas palavras. Verso 22. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Nunca, Senhor, isso nunca te acontecerá. Jesus virou-se e disse a Pedro: Para trás de mim, Satanás. Você é uma pedra de tropeço para mim, e não pensa nas coisas de Deus, mas nas coisas dos homens. O inimigo então engana Pedro e dá uma boa ideia para ele, e ele está tão convicto
que ele está dizendo boas palavras, que ele está de fato protegendo o Senhor, que ele está ajudando no ministério de Cristo, que ele chama Jesus à parte e repreende ele. Fala, olha, não, para com isso. Isso nunca acontecerá com o Senhor. O que estava acontecendo aqui? Jesus estaria sendo beneficiado, não seria? A proposta do diabo para Jesus foi de que Jesus fosse beneficiado. A proposta do diabo a Pedro é que Pedro se beneficie e também beneficie o seu mestre. Basta desobedecer. No capítulo 26, verso 74, nós vamos ver o inimigo mais uma vez agindo na vida de Pedro. Aqui, irmãos, é por ocasião em que Jesus foi preso e agora Pedro está diante de uma fogueira. E algumas pessoas o reconhecem. Ele diz: aí ele começou a se amaldiçoar e a jurar: não conheço esse homem. Imediatamente um galo cantou. Como foi que o diabo enganou a Pedro aí? Pedro, chega, vá viver a sua vida. Esse processo de revolução que você estava vivendo, tudo isso que você estava buscando, acabou. Deixe isso de lado, amaldiçoe a si mesmo, amaldiçoe a esse Senhor que você estava seguindo, Jesus, e segue a sua vida. Então Pedro, sendo enganado pelo diabo, segue o seu caminho. Tanto que, quando Jesus aparece às mulheres, pela primeira vez, ele diz a elas: vá, avise aos meus discípulos que ressuscitei e também a Pedro. E também a Pedro. Percebe o quanto o inimigo foi enganador? Engano. Sejamos muito cautelosos. O povo de Deus tem sido consumido por falta de conhecimento. Mas, pastor Acácio, o meu intuito era tão bom, eu queria tanto fazer o bem. Isso não importa. O diabo trará para você sempre propostas de benefícios. Mas essas propostas irão incluir que você se torne mais parecido com ele, com o diabo, em desobediência. Vamos ler agora 2 Coríntios, capítulo 11, versos 13 e 14. Pois tais homens são falsos apóstolos, obreiros enganosos, fingindo-se apóstolos de Cristo. O nosso ponto principal é o verso 14. Isso não é de admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. O próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. E é assim que ele engana a nós. É assim que ele busca nos enganar, utilizando da palavra de Deus, assim como fez com Jesus, utilizando de propostas de benefício, tanto para nós quanto para os outros, se disfarçando de anjo de luz. Irmãos, estejamos atentos. Se você não tem interesse por conhecimento, mude isso hoje. E aos pés do Senhor, na luz do Senhor, nós vemos a luz. Não saia por aí também procurando: eu quero conhecimento, eu quero conhecer, eu quero me tornar sábio, sem um direcionamento claro, sem estar aos pés do Senhor, porque você vai encontrar propostas diabólicas e você será enganado. Você viverá no engano. Isso tem acontecido demais nos nossos dias. Estamos caminhando para o final do nosso estudo de hoje. Vamos abrir agora Apocalipse, capítulo 12, verso 9. O grande dragão foi lançado fora. Ele é a antiga serpente chamada Diabo ou Satanás. O que ele faz? Que engana o mundo todo. Que engana o mundo todo. Ele e os seus anjos foram lançados à terra. Que engana o mundo todo. Isso é o que o diabo faz. Engana o mundo todo. Diabo, divisão. Esse dia vem de dois, então de dividir. E Satanás, inimigo.
Irmãos, estejamos atentos. Outra frase para você agora. Não é que você aceitou o Senhor Jesus que as escamas dos seus olhos caíram. Não caíram. Não é porque agora você é um cristão que você não está mais sendo enganado. O engano de Satanás precisa ser desalojado da nossa vida, dos nossos olhos, das nossas mentes. Precisa ser expurgado, precisa ser expelido. E esse expelir vem através, primeiramente, da luz do Espírito Santo, da luz da palavra de Deus, mostrando, demonstrando que aquilo é um engano. Em quais esferas? Espiritual, alma e corpo. Como é que o engano está alojado no nosso espírito? Vou dar um exemplo. Digamos que você é uma pessoa que fica bêbada e você nunca viu problema nisso. Ou seja, a sua consciência, que deveria ser ativada pelo Espírito de Deus e entender que ficar bêbado é um erro, ela está cauterizada. Você não tem clareza quanto a isso. A consciência faz parte do nosso espírito. Quanto à sua alma, seus desejos, suas vontades, suas emoções. Aquele engano, aquela coisa de ficar bêbado, ficar fora de si, é uma coisa que para você ainda dá prazer. É uma coisa que tranquiliza sua mente, que de alguma maneira te beneficia. E você não entende, nessa ação de ficar bêbado, um mal. E quanto ao seu corpo, é necessário que ele pare de ter respostas até bioquímicas quanto a isso. Quando você passa na porta do bar e ouve aquela música alta e sente aquele cheiro, e o seu corpo, ele responde aquilo querendo estar naquele lugar. Acabei de descrever agora, de modo muito simplista, o nível de engano que existe em nós. Então, a consciência de Deus ilumina a nossa consciência e expurga, espreme para fora o engano do diabo e descauteriza a nossa consciência. A nossa consciência estando descauterizada, vai começar um trabalho de expurgar, de desalojar o engano, racionalizações e tantas coisas nas nossas mentes que nos deixam tranquilos enquanto estarmos bêbados. E, havendo essa iluminação, vai havendo esse expurgar, esse retirar do véu, esse retirar das escamas. Por fim, o nosso corpo. Então vai havendo uma limpeza. Eu disse, irmãos, aqui só de um pontinho e de modo tão simples. Quando nós pegamos teologias que nos atraem, por exemplo, teologias da prosperidade, teologia de palavras positivas e tantas outras que vêm assim verdadeiramente travestidas de anjos de luz para nós, aí nós estamos falando de um nível difícil, onde nós de fato devemos encontrar conhecimentos, nós devemos de fato irmos aos pés do Senhor e pedirmos: Senhor, dá-me entendimento. E saiba, quando você pedir entendimento, as obras do inferno irão se levantar contra você, contra tudo e contra todos. Por quê? Se você tem entendimento, se começa esse trabalho, essa limpeza, você de fato refletirá o caráter, a glória de Cristo. Irmãos, dentro do engano, nós não refletiremos quem Deus é. Nós nem desfrutaremos de quem Deus é, de quem nós somos em Cristo. Então, para terminarmos, estejamos atentos, irmãos, porque as propostas do inimigo sempre serão tentadoras, sempre trarão algum tipo de benefício. Ele nunca chegará dizendo que ele é o diabo e quer que você se levante contra Deus. Ele vai trazer inúmeras coisas boas que virão a partir da sua desobediência a Deus. Tá claro? Você consegue observar isso na sua vida? Deixe aqui nos comentários, por favor. Converse comigo, deixe alguma dúvida, a sua concordância, a sua discordância, o seu joinha, o seu dislike. Tá bom? Muito obrigado por assistir, fiquem com Deus e até a próxima.